Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai pegar uma das histórias talvez mais conhecidas do mundo ocidental, a destruição de Sodoma e Gomorra, e virar ela de cabeça para baixo. O material que a gente analisou parte de uma pergunta bem simples, mas explosiva. E se a história toda não tiver nada a ver com pecado ou, sei lá, punição divina? É um ponto de partida forte. Muito. A proposta aqui é ousada. A ideia é que o que aconteceu ali não foi um ato de um Deus moralista, Certo. mas sim o clímax de um conflito tecnológico, uma verdadeira guerra entre divindades antigas. Uhum. E para sustentar isso, os textos já começam levantando umas questões bem incômodas para a narrativa tradicional. Sim, eles vão direto nas rachaduras da história que a gente conhece. Exato. Por exemplo, os 10 mandamentos nem existiam na época. Então, seria justo um julgamento tão brutal sem leis claras? É uma boa pergunta. E tem um detalhe que sempre me intrigou. Por que a cidade vizinha, Zoar, que supostamente tinha a mesma conduta, foi poupada assim no último minuto? Exatamente. Essas perguntas são a fresta na porta. A análise que temos em mãos usa essas inconsistências não para questionar a fé, mas para propor uma investigação. Quase uma investigação forense, né? E por aí. A abordagem é tratar o texto bíblico e outros mitos como relatos de testemunhas. Testemunhas de um evento que elas não compreendiam totalmente. Entendi. E a partir daí, a gente sai do campo da teologia e entra no da geopolítica antiga, transformando uma história de moralidade em uma trama sobre poder, sobre controle de território e tecnologia avançada. Certo, então vamos mergulhar nisso. Se não foi sobre pecado, foi sobre o quê? A fonte aponta para um protagonista central nessa disputa, Marduk. Uma figura gigante da mitologia babilônica. Gigante, e a teoria também identifica ele como o deus sol egípcio, Ra. Ou seja, já começamos conectando dois panteões enormes em uma única figura. E essa conexão é fundamental para o argumento. Ela estabelece que esses deuses não eram entidades locais, eram tipo players globais com diferentes áreas de influência. Entendi. E Marduk, ou Ra, seria um desses players com um plano de expansão muito, muito claro. E que plano era esse? A ambição dele, segundo essa interpretação, era nada menos que estabelecer o monoteísmo. Isso. Mas não por uma questão espiritual, né? E sim com ele mesmo como o único Deus a ser adorado. Quase uma consolidação de mercado. Exatamente essa palavra. A religião, nessa ótica, vira uma ferramenta de poder para unificar as várias civilizações do Crescente Fértil. Cada uma com seus deuses. Isso seria muito mais eficiente ter um único sistema de crença com um único comando central. Faz sentido? E para convencer a população, Marduk usava o que a fonte descreve como tecnologia de controle climático. Ele fazia chover quando queria, parava os ventos para a população da época. Eram milagres, provas inquestionáveis da sua divindade. Era uma campanha de marketing e de demonstração de força, tudo junto. Ok, uma campanha de marketing divina. Mas toda guerra, toda disputa de poder tem um alvo estratégico, um prêmio. Qual era o prêmio aqui? O ponto nevrálgico, a peça-chave no tabuleiro, era o controle do que o material chama de espaço-porto na Península do Sinai. Um espaço-porto? Isso. Seria o local de onde as barcas celestes, ou vimanas, como são chamadas em outros textos, certo, partiam e chegavam de um suposto planeta de origem, Nibiru. A lógica é militarmente simples. Quem controla o aeroporto, controla quem entra e sai do país. Quem controlasse o espaço-porto, controlaria o acesso à Terra? Exato. E, claro, Marduk não era o único interessado nesse, digamos, imóvel. Quem estava do outro lado? Seu principal rival era Nanarsim, o deus da cidade de Ur, uma potência da época. Certo. E aqui entra outra figura central da Bíblia, Abraão. Nessa teoria, Abraão não é só um patriarca. Ele é um seguidor leal e de alta patente de Nanarsim. Ah, interessante. Ao saber dos planos de Marduk para tomar o porto à força, Nanarsim teria dado uma ordem direta a Abraão,
reúna um exército e impeça a tomada do porto a qualquer custo. Então, a jornada de Abraão, que a gente conhece como uma peregrinação de fé, Seria uma campanha militar. seria, na verdade, uma campanha militar. É exatamente essa reinterpretação. Uma missão militar disfarçada de movimento religioso. Mas como a história mostra, a campanha de Abraão não foi suficiente. Aqui a coisa escala de uma forma absurda. Apesar da resistência, a fonte diz que Marduk, com a ajuda de reis locais aliados, Justamente os reis de Sodoma e Gomorra. eles mesmos, consegue conquistar o espaço-porto. A reação da facção de Nanarsim e seus aliados, os deuses Nergal e Ninurta, é radical. Total. É o equivalente antigo do "se não posso ter, ninguém vai ter". A decisão deles é drástica. Eles concluem que o Marduk controlando o tráfego interplanetário era um risco estratégico inaceitável. Sim, o controle total. A solução não era tentar reconquistar o local, mas sim torná-lo inutilizável para sempre, apagá-lo do mapa. E como? E a ferramenta escolhida para isso é o que os textos descrevem como uma arma de poder inimaginável, chamada no épico indiano de Gandiva. E a interpretação é A interpretação da fonte é direta. Foi uma arma nuclear. uma arma nuclear em 2000 a.C. Isso muda completamente a leitura da negociação de Abraão com Deus, né? Completamente. Ele pedindo para poupar a cidade por 50 justos, 40, 10. Muda tudo. Nessa ótica, não é um apelo moral de um homem temente a Deus. É uma negociação diplomática desesperada de última hora. Para evitar o pior. Exato. Abraão, sabendo do plano de aniquilação, estaria tentando convencer a facção rival a abortar o ataque. Argumentando que tinha gente inocente lá. Isso. Argumentando que havia ativos, pessoas leais a eles na zona de impacto. Ele estava tentando evitar o uso de uma arma de destruição em massa contra uma instalação estratégica que, infelizmente, ficava ao lado de cidades populosas. E a negociação falha. A famosa chuva de enxofre e fogo da Bíblia é, então, a descrição de quem estava no chão, sem entender nada, vendo uma explosão atômica. É a interpretação. A fonte chega a datar o evento com precisão, por volta do ano de 2024 a.C. Uhum. E tem o detalhe da esposa de Ló. Eu tenho que admitir, essa explicação para a estátua de sal é uma das interpretações mais criativas e perturbadoras que eu já vi. É bem específico, né? A teoria diz que ela não morreu queimada. Não. A ideia é que a família de Ló já estava a uma distância considerada segura da explosão principal. Mas, ao olhar para trás, O erro fatal. ela teria sido atingida pela onda de choque e radiação, o que a fonte chama de vento radioativo. Caramba. A lógica aqui é buscar uma causa física para um efeito descrito de forma simbólica. A transformação em sal é interpretada como uma descrição leiga de um processo como calcinação instantânea, ou vitrificação, causada por uma onda de calor e radiação tão intensa que cristalizou os tecidos do corpo. Puxa, é uma tentativa de traduzir o milagre para a linguagem da física de altas energias. É assustador pensar isso. Ok, uma teoria dessas tão extraordinária precisa de evidências. Extraordinárias. Senão é só boa ficção. E a fonte tenta construir um caso em duas frentes: textos antigos e evidências físicas. Exato. O argumento se apoia em corroborar a história com fontes de outras culturas. E a principal fonte que eles trazem é o Mahabharata, o épico indiano. É impressionante porque ele descreve uma arma que soa muito, muito familiar. As descrições são vívidas. Demais. O texto fala de um projétil carregado com o poder do universo, que produziu uma fumaça branca e quente, 1000 vezes mais brilhante que o Sol. Nossa, A descrição dos efeitos é terrível. Cidades reduzidas a cinzas, a água dos rios fervendo, os cabelos e unhas dos soldados caindo. meu Deus. E os corpos das vítimas ficando tão queimados que se tornavam irreconhecíveis. E esse é um pilar do argumento, ao colocar lado a lado um texto do Oriente Médio e um épico da Índia. Culturas que não tinham um contato direto, né? Exato. A teoria tenta mostrar que não estamos falando de mitos isolados ou metáforas poéticas. A semelhança nos detalhes é usada para argumentar que culturas diferentes registraram o mesmo tipo de evento catastrófico. O que aumenta a probabilidade de ser real. A tese é essa,
que aumenta a probabilidade de ser um relato de uma tecnologia real e não só uma coincidência mitológica. Certo, essa é a evidência textual. Mas e a evidência física? A fonte alega que existem provas no solo da região do Mar Morto até hoje, e a lista é bem específica. Sim. Primeiro, falam de pedras enegricidas que, quando analisadas, mostrariam traços de isótopos de urânio-235. Que é um indicador de fissão nuclear, um calor que não pode ser gerado por meios convencionais da antiguidade, como um vulcão ou um incêndio comum. Segundo, citam análises de solo que indicariam exposição a temperaturas altíssimas, algo em torno de 1.500 graus Celsius. Mas por um instante... Exato. Por uma fração de segundo. É o que se espera de uma detonação nuclear, um flash de calor intenso. E um detalhe curioso. Algumas muralhas antigas teriam permanecido de pé, o que sugere uma explosão no ar. Uma airburst. Isso, como em Hiroshima, para maximizar a área de destruição. São alegações bem fortes, e aqui é importante colocar um contexto. Para a ciência convencional, muitas dessas evidências são ou controversas ou possuem outras explicações geológicas. Entendi. Datado para cerca de 4.025 anos atrás, o que bate com a cronologia. Bate. No entanto, a interpretação de que esse evento foi uma explosão nuclear é da teoria que estamos analisando, não necessariamente do artigo científico original. Certo. Eles pegam o dado e encaixam na narrativa deles. Exatamente. A teoria se apropria de dados e os reinterpreta sob sua própria ótica. Entendi. Bom, uma explosão dessa magnitude teria consequências globais. A fonte chega a abordar o que aconteceu com os sobreviventes, tanto os deuses quanto os humanos? Sim, é aqui que a história se expande para o mundo todo. O que se segue à explosão é uma diáspora, uma fuga em massa. Para escapar da radiação? Isso, a realeza divina se espalha pelo planeta para escapar da contaminação radioativa que se espalhou pela Suméria. E para onde eles foram? O clã de Enki, que era rival de Marduk, teria fugido para a Babilônia, uma área que eles sabiam que estaria a salvo da direção do vento radioativo. Uma fuga tática. Mas o clã de Enlil, a facção de Nanar-Sin, teria ido muito mais longe, para as Américas. Peraí, então a teoria está dizendo que a origem de alguns dos maiores mistérios arqueológicos da América do Sul, como Tiahuanaco e Pumapunco na Bolívia e talvez até as linhas de Nazca no Peru, está diretamente ligada a essa guerra nuclear no Oriente Médio? Essa é a conexão que eles fazem. Isso é uma conexão de escala planetária, é quase o ponto central da tese, não é? Exatamente. É um momento em que a teoria deixa de ser sobre a Bíblia e se torna uma história alternativa global. Ela propõe que esses deuses não desapareceram. Apenas mudaram de endereço. Isso, apenas se reposicionaram no tabuleiro de xadrez do planeta. As Américas não seriam um novo mundo descoberto milênios depois, mas um refúgio antigo, uma base 2 para essa facção que perdeu sua base principal no Sinai. E os outros grupos? O texto fala de outros destinos? Sim. Outros grupos, que a fonte chama de híbridos, teriam se refugiado no subterrâneo, em vastos sistemas de cavernas na Ásia Central, sob o deserto de Gobi. Onde teriam fundado o quê? Lá eles teriam fundado os lendários reinos de Ágata e Shambhala. Uau! Já os que permaneceram na superfície, na Europa e Ásia, teriam se tornado os arianos, e aqui o termo é usado no sentido original de nobres, guardiões de parte desse conhecimento antigo. Conhecimento. A tecnologia e a história por trás de tudo isso? A fonte diz o que aconteceu com esse conhecimento? Ela especula que esse conhecimento, chamado no texto de segredo de pilares, foi passado de forma secreta através dos séculos. De sociedade secreta para sociedade secreta. Exato. E aqui a teoria dá um salto para os dias atuais, sugerindo que hoje esse conhecimento estaria guardado às 7 chaves pelo Vaticano, sob o nome código de Secretum Ômega. O nível mais alto de sigilo da igreja. Exatamente. E nesse ponto a gente percebe que a argumentação muda de marcha, né? Sim, fica mais especulativa. Ela se afasta da reinterpretação de textos antigos e entra de cabeça no campo da conspiração moderna.
É uma tentativa de criar uma ponte entre a guerra dos deuses e os centros de poder atuais. Mas, como você disse, é uma ponte construída com um material bem mais especulativo. Ok, vamos amarrar as pontas dessa história impressionante. A gente explorou hoje uma reinterpretação radical de Sodoma e Gomorra. Totalmente. Sai a punição por pecado, entra uma guerra entre seres superavançados. O clímax não é ira divina, mas um ataque nuclear tático para destruir um espaço-porto estratégico. E negar o controle ao inimigo. No fundo, o que essa teoria faz é desacralizar o sagrado. Ela pega narrativas sobre moralidade, fé e redenção e as traduz para a linguagem do século XXI. Poder, tecnologia, geopolítica. Exato. A ira de Deus vira uma decisão estratégica de um general. O anjo que visita Ló vira um soldado em missão de extração. E o milagre da esposa de Ló? Vira um efeito colateral de uma arma de radiação. É uma leitura que substitui o mistério pela mecânica. E o material que a gente explorou hoje termina com uma ideia que fica martelando na cabeça. Ele afirma que, apesar de todo esse caos e conflito, as civilizações da Terra deveriam, de alguma forma, seguir programas pré-estabelecidos por esses mesmos seres. É uma afirmação e tanto. E isso deixa uma pergunta no ar. Se as forças que moldaram a nossa história antiga não estavam preocupadas com o nosso bem e o nosso mal, mas sim com suas próprias guerras e interesses, que tipo de programa elas teriam deixado para a humanidade seguir? Seríamos parte de um plano. De um experimento. Ou apenas os descendentes dos sobreviventes de uma guerra que mal compreendemos? E quem hoje estaria puxando as cordas desse programa?